Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente para mais uma aula. Vocês estão vendo, né, que eu estou aqui no meio de vários personagens, né? Vários personagens invadiram a nossa aula de hoje. Com certeza, alguns desses vocês já viram em livros, em gibis, em algum lugar você já viu. Alguns você sabe o nome bem direitinho, alguns você se identifica bastante. Qual será a aula que nós vamos ter hoje, hein? Pensa aí. São personagens de gibis, né? Mas eles... dentro do gibi tem o quê? 5, 4... Isso! Deu tempo nem de eu contar até 5. História em quadrinhos, né? Nós temos as nossas histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos são textos, né, escritos em quadrinhos. É uma característica que não pode mudar, porque senão deixaria de ser uma história em quadrinhos, onde tem personagens, alguns personagens, né, bastante conhecidos, outros que foram sendo criados no decorrer no decorrer do tempo. Você sabia que a história, a Turma da Mônica, né, isso que nós estamos representando aqui, né, alguns representantes da Turma da Mônica, tem mais de 50 anos? Muito mais. Então a história, ela é composta por quadrinhos. Cada quadrinho vai aumentando a história, né? Você começa com um quadrinho, 2 quadrinhos, 6 quadrinhos. Lembram aí quem acompanha as aulas que nós falamos das tirinhas? As tirinhas eram pequenas partes, né? Fragmentos pequenos do texto que nós estamos estudando hoje, que é história em quadrinho, que pode ter de uma página inteira a várias páginas, 20 páginas, 10 páginas. Existem gibis todos de uma história só. Então, não tem limites, né, para história em quadrinho. Quando fala em tirinha, é só uma pequena parte. Mas todos eles, de fato, são feitos em quadrinhos. Só que aí tem um quadrinho, tem os personagens, né? Os personagens, eles dialogam, né? Eles conversam entre si. Eles têm o quê? Uma comunicação. O autor, né? No caso aqui o Maurício de Souza, ele não ia colocar personagens para não ter uma história, tem um começo, tem um meio e tem um fim. E se você não ficar ligado na historinha, ele vai o quê? Você não vai entender a história. Assim como uma fábula, assim como qualquer texto, ó, ele tem o quê? Tem histórias, ele trabalha bastante situações, os gibis, como a questão da inclusão. O Luca, o personagem Luca, como vocês conhecem, ele é cadeirante e ele pratica esporte, ele faz o que os outros coleguinhas fazem diante das possibilidades dele. Ele joga basquete e muito bem e chega até a ganhar dos outros que não são cadeirantes. Então ele participa, ele brinca de todas as formas. Então o gibi também tem essa característica, né? Todos os assuntos possíveis são trabalhados dentro do gibi. Nós temos também aqui, ó, a Dorinha, que era deficiente visual, mas ela não deixa de brincar, ela não deixa de participar da turminha. Ela tem algo que é muito forte nela, que é o olfato, né? Então, quando vem o Cascão chegando, ela já sabe. E a audição dela também é muito boa. Porque como ela não tem a visão, os outros sentidos dela ficam bem aguçados. Então, ela sabe quando é a Magali que está chegando, porque sempre está comendo alguma coisa. Ela sabe quando é a Mônica, porque ela sente o vento, né? Ela sente o barulho, escuta o barulho lá do Sansão rodando. E ela sabe quando é o Cebolinha, porque tem sempre um papel amassando, porque ele faz planos infalíveis. Então, ela, em nenhum momento, ela deixa de participar. E tem várias e várias questões relatadas, né, nos gibis, que às vezes você lê
Às vezes, você já deve ter visto gibis que eles imitam contos de fadas, né? Em algumas situações, a Mônica, né? É a Julieta, o Cebolinha, o Romeu, então eles ficam fazendo aquelas, compartilhando, né, de histórias, claro, do jeito deles de ser. Só que nós já falamos que tem personagens, nós já falamos que é em quadrinhos, senão não é a característica, não vai bater, né? História em quadrinhos. Nós já falamos também que tem começo, meio e fim, que pode ser algo cômico, algo engraçado, mas também pode ser algo sério, né? Como a questão da inclusão, como a questão de várias coisas que a gente pode observar, né? Que nós vamos ver também no decorrer da nossa aula. E nos quadrinhos também temos algo interessante. Todos eles, ó, eles possuem o quê? Eles possuem balões, ó. Esse balão aqui é o balão de pensamento. Ele pode ser considerado um balão, ó, de pensamento, quando tem essas bolinhas aqui na apêndice, ó. Aí coloca aqui, aí a coleguinha tá pensando ali só para ela. Só que a gente, na historinha, a gente consegue ver o pensamento através do balão. Outro aqui, ó, balão também de pensamento, que é uma nuvem. Ou então de sonho, quando ele tá lá, o personagem lá na historinha sonhando e tal, aí aparece esse balão aqui com um sonho que ele queira. Por exemplo, se fosse a Magali, parecia um sorvete, um sanduíche, né? E nós temos esses balões aqui, ó, que são os balões comuns, né, de fala, onde é de diálogo, aqueles balões normais. E existem vários e vários outros tipos, né, de balões. Aquele pontilhadinho, que é quando eles estão cochichando. Aquele que é todo espetado, quando eles estão com raiva, gritando. E existe aquele balão, sem balão, né, só reticências, 3 pontinhos, que é quando não tem o que falar, ou então já falou tudo e não quer mais falar nada. Enfim, existe também aquela, tipo uma fumacinha na cabeça, que é quando eles estão com muita raiva, ou então pensaram demais e não conseguem mais imaginar nada. Enfim, se você for observar uma história em quadrinhos, ela tem infinitos modos de você observar. Ah, professor, eu já li história em quadrinho que não tem uma fala. E você entendeu? Sim, é uma linguagem não verbal, mas você observa as expressões de cada personagem, né? Você observa as expressões de cada personagem. Nós temos um personagem que ele é da pré-história, né? Bem lá na época dos dinossauros, que é o Horácio. Inclusive, ele é um dinossauro. Que ele fala lá na historinha de coisas de hoje. Ele vive lá na época dos dinossauros como se fosse hoje, sempre falando no futuro, né? No caso dele, seria o futuro. Então, a história em quadrinho, ela faz essa brincadeira com o real e com o imaginário. Quantos de vocês aqui, né, os pais, já se imaginaram dentro de uma história? Quantos aqui de vocês já pegaram um gibi na mão e foram correndo pro papai para ler? Pedir pro papai, pra mamãe, pra irmã mais velha, para alguém dentro de casa ler para vocês? Muitos de nós, né? Eu particularmente fazia bastante. Para mim, uma das maiores alegrias foi quando eu consegui ler um gibi, só eu ler. Só que aí eu li e não entendia direito, porque eu tinha dificuldade para ler, né? Aprendendo a ler. Só que aí no dia que eu li, entendi, aí eu comecei a me apaixonar pelas histórias. Por quê? Porque a gente se colocava, a gente se coloca dentro da história. Em determinado momento, eu era o Cebolinha, em determinado momento eu era o Cascão, em determinado momento eu era o Dudu. Como vocês conhecem, né? O Dudu, ele não gosta de comer, né? Ele não gosta de se alimentar. E a Magali come demais, então tem situações para todos os gostos, né? Você se identifica com cada personagem dependendo do seu jeito, né? Do seu modo de ser. Então nós já falamos que tem personagens, tem quadrinhos, tem começo, meio e fim, tem os balões de fala, né? Os balões de pensamentos, os balões, infinitos balões, né? Dentro de cada historinha.
E também nós temos algo bem interessante. Quando a gente assiste um desenho animado, aí quando quebra alguma coisa, a gente escuta, né? Faz lá o som do quebrou alguma coisa, de cair, quando cai na água. No desenho animado, na televisão, ali no celular, a gente consegue escutar tudo isso, né? E no gibi, como é que seria isso? Ah, alguns alunos lembraram. No gibi, nós temos, sabe o quê? As onomatopeias. Aqui, ó. Quem já viu isso aqui nos gibis? Quando aparece assim, ó. Tá lá, ó. BAM! Pode ser um tiro, um murro, né? Alguma coisa, algo caindo muito forte. Então, tem sempre isso aqui, ó. BAM! Pode não ter assim com esse vermelho. Pode ser diferente, pode ser dentro de um balão assim também. Então, tem vários tipos, né? De onomatopeias. Nós temos essa daqui, ó. Zap! Tipo assim, quando a Mônica corre atrás da Cebolinha, que corre muito rápido, é zap! Mal vê o coelhinho passando também, aí tem esse zap. Nós temos esse aqui, ó. Capum! Quando algo explode, né? Aí a gente vê isso aqui. Então, automaticamente, quando você vê isso aqui, você já faz esse barulho. Quando você está lendo. Sem se sentir, né? Você já faz esse barulho. Por quê? Porque você se coloca dentro da história. Você, naquele momento, é o contador, né? Aqui, ó. Crash! Ó, crash! Quando quebra alguma coisa, né? Que dá até entender, ó. Que quebrou algo, caiu algo. Ok? Então, tudo isso faz parte da nossa história em quadrinhos, né? Tudo isso faz parte daquela historinha que a gente lê e que às vezes a gente pensa que é só uma historinha comum. Dentro da história, a gente pode trabalhar também folclore, pode trabalhar o assunto que você quiser, o assunto que o autor quiser. Então, se eu olhar a historinha como se fosse um desenho animado, eu vou conseguir me teletransportar, né, para aquela história, entrar, porque antes não tinha as historinhas, não tinha os desenhos animados de alguns gibis. E a gente conseguia colocar na nossa mente os personagens andando, os personagens fazendo isso, essa é uma das funções, né, da história em quadrinhos, colocar em ação, né? Os personagens entram em ação dentro de cada um de nós. Então, se você se identifica com um, identifica com o outro. Então, é importante. Não tem só esses personagens. Existem vários personagens de gibis, existem outros personagens também. Mas a gente está trabalhando esses para você, que são os mais conhecidos. Quando você pega um caderno, quando você pega um livro, geralmente tem lá uma atividade colada com eles, ou um livro também de português, ou até outra matéria também. Ok, crianças? Vocês aprenderam passo a passo como é, né, uma história em quadrinhos? Tá todo mundo afiado aí? Então, para você assistir novamente essas aulas, você vai lá na nossa plataforma Eduque, ok? Saber que juntos nós somos mais fortes e quando nós aprendemos juntos, nós aprendemos muito mais. Não esqueçam, criança, vão lá na nossa plataforma. Tchau, tchau!